Você sabe, há uma diferença enorme entre estar cansado e estar esgotado. Há dias em que você chega em casa, larga o corpo no sofá e pensa: eu não aguento mais. Mas se você observar com atenção, vai perceber que o seu corpo talvez não esteja exausto. O que está exausto é o seu sentido. E essa é uma das formas mais sutis de cansaço que existem. O cansaço de continuar fazendo, mas sem saber mais por quê. A gente chama isso de trabalho, mas o nome verdadeiro é vazio. Muita gente hoje acha que está sofrendo por excesso de tarefas, prazos, cobranças. Mas no fundo, o que dói não é a carga de trabalho. É a ausência de propósito por trás dela. É acordar todo dia para cumprir uma sequência de gestos que parecem não levar a lugar algum. E o mais curioso é que, mesmo percebendo isso, a maioria continua. Porque parar seria ainda mais assustador. Seria encarar a pergunta que todos evitam: o que é que eu estou fazendo da minha vida? No início, quando você entra no emprego, há sempre uma centelha, uma sensação de conquista, de novidade, de pertencimento. Mas o tempo passa e o que antes parecia um degrau começa a parecer uma prisão. Você acorda com o despertador e o primeiro pensamento que vem é mais um dia igual. Você veste a mesma roupa, toma o mesmo café, segue o mesmo caminho, fala as mesmas palavras, sorri o mesmo sorriso. Até que, um dia, você já não sabe mais se está trabalhando para viver ou vivendo para trabalhar. E é aí que o cansaço muda de forma. Ele deixa de ser físico e se torna existencial. Você sente o peso do dia não nos ombros, mas no peito. É um tipo de fadiga silenciosa que não se resolve com sono, nem com férias, nem com café. Porque o que está faltando não é descanso, é direção. E se você observar ao seu redor, vai perceber que muita gente vive assim, esgotada de viver no automático. Pessoas que parecem vivas, mas estão apenas funcionando. Que falam, mas sem se ouvir. Que produzem, mas sem saber o porquê. E esse é o ponto em que o trabalho, que deveria ser uma expressão da nossa energia criadora, se torna um mecanismo de sobrevivência. Você já percebeu como quase ninguém pergunta se você está feliz com o que faz? A pergunta que o mundo faz é: você está ganhando bem? Você está crescendo na empresa? Você foi promovido? E se a resposta for sim, todos dizem: que bom. Mesmo que por dentro você esteja se desmanchando. O sucesso virou uma espécie de disfarce bem feito para o vazio. Mas eu quero te propor algo hoje. E se o problema não for o trabalho, mas o sentido que você perdeu dentro dele? Porque quando há propósito, até o esforço cansa de um jeito bom. Quando há significado, até a rotina ganha textura. O problema é que nos ensinaram a buscar o sucesso, não o sentido. Nos disseram que o importante era vencer, não compreender. Que era melhor ser o melhor do que ser inteiro. E é por isso que tanta gente bem-sucedida se sente miserável. Porque chega lá em cima e descobre que o topo é solitário, que o troféu não preenche o silêncio, que o salário não compra entusiasmo, que a agenda cheia não preenche o coração vazio. Há um momento na vida em que a pergunta deixa de ser: o que eu quero ganhar? E passa a ser: o que eu quero dar? E é nesse ponto que o trabalho muda de significado. Porque quando você faz algo que expressa quem você é, ele deixa de ser uma obrigação e se torna uma continuação de você. E aí o tempo passa diferente. A segunda-feira deixa de ser uma sentença e vira um espaço de criação. Mas claro, isso não é fácil. Porque para reencontrar o sentido, você precisa primeiro perder o medo de olhar para dentro. E olhar para dentro é perigoso, porque lá dentro estão todas as perguntas que o mundo te ensinou a evitar. Por que eu estou fazendo isso? Para quem? Isso me representa? Se eu tivesse apenas mais um ano de vida, eu continuaria fazendo o que faço hoje. E é curioso porque muita gente evita esse tipo de reflexão, achando que ela vai causar dor. E vai, mas é uma dor diferente. É a dor do despertar. A dor de alguém que percebe que estava dormindo de olhos abertos. Tem um trecho do cotidiano que quase todo mundo vive e que revela isso. O momento em que o alarme toca e você já sente raiva. Não do som,
mas da vida que está sendo repetida ali. É nesse instante que o seu corpo grita algo que a mente ainda tenta calar. Isso não é mais para mim. Mas a gente ignora, toma café, veste a farda e segue o script. Até que a alma começa a adoecer. Você sabe o que é burnout? É o corpo dizendo não, porque você não teve coragem de dizer. É o corpo pedindo pausa quando a mente se recusou a parar. E não é o trabalho o inimigo. É a ausência de alma dentro dele. Há uma diferença abissal entre trabalhar por medo e trabalhar por sentido. O medo te empurra, o sentido te move. O medo te cobra, o sentido te inspira. O medo te cansa, o sentido te renova. O medo te faz correr, o sentido te faz caminhar. O medo quer resultado, o sentido quer verdade. Mas talvez o maior perigo de viver sem propósito seja o esquecimento de si. Aos poucos, você vai se adaptando tanto às expectativas alheias que começa a se perder de quem era. Você começa a falar frases que não são suas, defender ideias que não acredita, buscar coisas que não te movem. E de repente você percebe: eu me tornei alguém que trabalha tanto que esqueceu de viver. E a vida, essa coisa tão frágil e tão rara, passa rápido demais para ser gasta em algo que não te toca. Você não precisa amar tudo o que faz, mas precisa que o que faz tenha algum significado para você. Porque sem isso, nenhum dinheiro compensa, nenhum cargo sustenta, nenhum elogio segura. O que mais destrói as pessoas hoje não é o fracasso, é o sucesso sem sentido, é a conquista que não preenche, é o reconhecimento que chega tarde demais para quem já não sente mais nada. Sabe qual é o verdadeiro luxo na vida moderna? Acordar e sentir que o dia faz sentido. Fazer algo que conversa com o que você acredita. Ter a sensação de que, de algum modo, você está contribuindo com algo maior do que você mesmo. E não se engane, isso não precisa ser grandioso. Às vezes, sentido não está em mudar o mundo, mas em fazer bem o pequeno pedaço do mundo que te cabe. Pode estar em ensinar alguém, em cuidar de alguém, em criar algo, em fazer parte de algo que te parece justo. O problema é que vivemos numa cultura que nos faz confundir cansaço com fracasso, que nos faz acreditar que se estamos exaustos é porque não somos fortes o bastante. Quando, na verdade, o cansaço é apenas um sinal de desalinhamento. É a alma dizendo que perdeu o fio condutor. Você não está cansado do trabalho. Está cansado de fingir que isso te basta. Está cansado de ser eficiente em algo que não te representa. Cansado de entregar resultados enquanto sente que está perdendo a si mesmo no processo. E é aqui que a virada começa. Porque o primeiro passo não é pedir demissão, é se reconectar com o sentido. É se perguntar: o que de fato importa para mim? O que me faz sentir vivo? O que eu fazia antes de tudo isso que me fazia sorrir de verdade? Talvez a resposta venha como um sussurro, não como um plano. Mas ela vem, e quando vem, muda tudo. Porque o sentido não está lá fora, está dentro. O trabalho é só o palco onde ele pode se expressar. Há uma paz imensa em entender que o propósito não precisa ser encontrado. Ele precisa ser lembrado. E ele sempre esteve em você, só estava soterrado por camadas de pressa, medo e convenções sociais. E talvez, ao lembrar disso, você perceba que não é o mundo que precisa mudar, é o modo como você está dentro dele. Talvez o seu trabalho ainda seja o mesmo, mas você o veja com outros olhos. Talvez a rotina ainda exista, mas com outra intenção. Porque quando a intenção muda, tudo muda. E se nada fizer sentido, aí sim, talvez seja a hora de mudar. Mas não como quem foge, como quem escolhe. Mudar não para escapar do peso, mas para encontrar o propósito. O sentido é o que transforma a obrigação em escolha. É o que transforma a rotina em caminho. É o que transforma o trabalho em expressão. E quando você reencontra o sentido,
O cansaço não desaparece, mas muda de sabor. O corpo continua cansando, mas o coração se aquieta. O esforço continua, mas há alegria nele. O tempo passa, mas você sente que está indo com ele, não sendo arrastado por ele. E é nesse ponto que o trabalho volta a ser o que deveria ser desde o início. Uma forma de existir com propósito no mundo. Se esse vídeo te fez pensar, te fez parar por um instante para se ouvir, então ele já cumpriu o papel dele. Porque talvez o primeiro passo para reencontrar o sentido seja esse: parar, respirar, refletir. Agora eu te deixo uma pergunta, e gostaria que você deixasse a resposta nos comentários. O que para você ainda faz sentido? Se isso ressoou com você, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que anda dizendo: "Tô cansado", mas que talvez só esteja precisando lembrar o porquê de continuar. Porque no fim das contas, a verdadeira exaustão não vem do quanto a gente trabalha, mas do quanto a gente se distancia de quem realmente é. E o reencontro com o sentido é talvez a forma mais profunda de descanso que existe.